Olá, seja bem-vindo ao Press Express, o seu espaço de fé e espiritualidade. Hoje, vamos falar sobre a história de 3 jovens corajosos que enfrentaram um grande desafio por sua fé inabalável em Deus. Sadraque, Mesaque e Abed-nego são exemplos de coragem e confiança em Deus, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar em seu poder para nos salvar. Antes de começarmos, aproveite para curtir, seguir e compartilhar o nosso canal, para que mais pessoas possam se fortalecer com essa mensagem de fé. Vamos agora ler o trecho completo que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele está registrado no livro de Daniel. Nabucodonosor, o rei, fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor enviou a palavra a reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor havia levantado. E o pregador proclamou em alta voz: A vós se ordena, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, da cítara, da gaita de foles e de todo tipo de música, vos prostreis e adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer um que não se prostre e adore será imediatamente lançado na fornalha ardente. Por isso, ao ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, da cítara, da gaita de foles e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prosternaram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Entretanto, houve alguns homens caldeus que se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Você deu uma ordem de que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, da cítara, da gaita de foles e de todo tipo de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E que qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha ardente. Há, porém, uns judeus, a quem o Senhor nomeou para a administração da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que desprezaram a sua ordem, ó rei. Não adoram os seus deuses, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor, furioso e irado, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens foram trazidos à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu levantei. Agora, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, da cítara, da gaita de foles e de todo tipo de música, se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, muito bem. Mas, se não a adorarem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. Então que Deus será aquele que os livrará das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei Nabucodonosor: Não precisamos de defendê-lo diante de você. Se formos lançados na fornalha ardente, Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas, mesmo que ele não nos livre, queremos que o Senhor saiba, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor ficou furioso, e o semblante de seu rosto se alterou contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Mandou que aquecessem 7 vezes mais do que o normal a fornalha ardente, e ordenou que os 3 fossem atados e lançados na fornalha. Os homens foram amarrados com as suas roupas, turbantes, calças e vestes, e lançados na fornalha ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão aquecida que as chamas mataram os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram amarrados no meio da fornalha ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou apressadamente e perguntou aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. Ele disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nenhum deles está sendo queimado. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo, e os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles, vendo que o fogo não os havia atingido. Não havia um fio de cabelo queimado, nem suas roupas se haviam queimado, e nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Eles desafiaram a ordem do rei e arriscaram a vida, preferindo não servir nem adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, decreto que qualquer povo, nação ou língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montes de entulho, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:1-30. Nesta leitura, vemos como a fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego foi recompensada de maneira surpreendente. Quando o rei Nabucodonosor ordenou que eles adorassem a estátua de ouro, eles se recusaram, confiantes de que Deus poderia livrá-los da fornalha. E, de fato, Deus os protegeu de maneira sobrenatural. E a presença de um 4º homem no fogo foi interpretada por Nabucodonosor como uma manifestação divina. Muitos acreditam que esse 4º homem era, na verdade, uma aparição de Jesus, que os resgatou das chamas, reforçando a ideia de que Deus está conosco mesmo nas situações mais extremas. Essa história de fé e coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que, quando permanecemos firmes na nossa confiança em Deus, Ele está conosco, não importa o tamanho da adversidade. Sendo fiéis ao único Deus verdadeiro, os 3 se recusaram a adorar qualquer outro ídolo, mesmo sabendo das terríveis consequências que isso poderia trazer. Mesmo nas situações mais difíceis, Deus nunca nos abandona e nos fortalece com sua presença. A experiência deles na fornalha ardente é um lembrete de que, em nossa caminhada, temos um Deus que nos guarda e nos livra das chamas da vida. Em nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos dificuldades e desafios que nos fazem questionar a presença de Deus. Porém, quando mantemos a fé, Ele nos fortalece e nos dá a coragem necessária para permanecer firmes. E, em momentos de grande necessidade, Ele sempre estará conosco, fazendo o impossível acontecer, como fez com os 3 jovens na fornalha. Que possamos seguir o exemplo desses jovens, firmando nossa fé em Deus e confiando que Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Quando enfrentamos os desafios, podemos ter a certeza de que Ele nos sustentará e nos dará a vitória. Se você foi tocado por essa mensagem de fé e esperança, não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar o Prece Express com amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão ser abençoadas com essas palavras de confiança em Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.